Eu estava saindo para trabalhar e tinha uma moça de frente ao Mercado Pope, que era onde eu morava, né? E ela me chamou. Aí eu na minha ingenuidade ali, você não faz nada para ninguém. E ela me esfaqueou. A minha infância, ela não foi assim como de todas as crianças, né? Ou de algumas crianças. Ela foi uma infância muito difícil, porque com 3 anos eu já tive que começar a trabalhar, com 3 anos. 3 anos? 3 anos porque a gente morava na Bahia, né, em Itabé, e a gente acordava 3 da manhã pra gente poder ir buscar lenha. Então a gente andava léguas, andava quilômetros, né, e ia todas as crianças, né, e era eu, minhas irmãs, meus irmãos, que a gente ia buscava lenha, né, minha mãe cozinhava no fogão de lenha. E a gente saía às 3 da manhã, e a gente voltava às 6 da tarde, né, então foi assim, não foi uma infância leve, foi uma infância muito pesada, porque ali a gente já sabia o que era a dureza, né? Você tem que acordar 3 da manhã, você tem que andar quilômetros. A nossa alimentação era um balde, né? Que a minha mãe levava de farofa, ela fazia carne, aí colocava farinha, e lá no mato, né? Na onde que a gente buscava lenha, a gente dividia ali entre nós, cada um comia um pouco para poder se manter ali de pé, e na volta a gente trazia os feixes de lenha, então a gente voltava, andava mais quilômetros novamente, então a gente saía de madrugada escuro e chegava já de tarde já escurecendo. Então a minha infância não foi como das outras crianças, foi uma infância super diferente, não foi leve, foi pesado, então já começou daí, aí foi a minha infância. Além da gente buscar lenha no mato, a gente também buscava água, porque não tinha saneamento, né? Não tinha saneamento básico no bairro, então tinha um rio, o Rio Pardo. Então não era diferente, então a gente alternava, 2 dias a gente buscava lenha, 2 dias a gente buscava água, então não era diferente também, todo mundo ia, e eu tinha minha latinha também de água que eu trazia na cabeça, então a gente fazia isso. Como eu disse, foi uma infância dura, né, porque com 3 anos a gente veio para São Paulo, eu já ia fazer 4 anos, a gente viajamos para São Paulo, mas também buscando água. E nos finais de semana, como a gente tinha muita dificuldade, né, a gente ia para as feiras. Lá tem muita feira, mercadão, essas coisas assim, que dá oportunidade, né? Então a gente ia em grupos, né? Eu, as meninas, assim, meus irmãos, minhas irmãs, a gente fazia cozinhado, né? E quando a gente chegava na banca dos mercadores, a gente falava assim, o senhor pode ajudar no cozinhado? Porque cozinhado significava assim, um almoço especial, mas que a gente fazia no quintal, né? A galera toda fazia no quintal. Então a gente ia, né? Mas juntava mais outras meninas da vizinhança também. Era muito bom. Também a gente também estava ali na lida. Eu já com 3 anos eu já estava ali na correria também, já na correria. Nós éramos em 12. Aí minha mãe teve 12 filhos, com meu pai, né, 12 filhos. A primeira, mais velha, faleceu com 9 meses, então ele criou 11 filhos. 11 filhos ele criou, ele com a minha mãe. Eu sou a nona, vindo de cima para baixo, eu sou a nona. E de baixo para cima eu sou a quarta. Tem mais outros 3, né, tinha mais outros 3 menores. O relacionamento a minha família não era uma família estruturada, né? Literalmente, né? Conturbado, né? Brigas, conflitos, né? Porque é muita gente dentro de uma casa, né? Mãe e pai também não tinham assim, um equilíbrio, eles também eram desestruturados, né? Desequilibrados também, vamos dizer assim. E não tinha aquele posicionamento de ensinamento, né? Como a gente tem hoje, né? Hoje a gente ensina, a gente orienta, a gente fala. Não, na minha época não tinha isso, né? Não tinha isso. Tinha questões de não ter identidade. Como assim não ter identidade? Ninguém se tratava pelo nome, né? Ninguém me chamava Jane, ou Janete, ou Janinha, ninguém. Era apelidos.
Então você já cresce sem identidade. Você já vai vendo que você vai crescendo assim, quem sou eu? Né? Porque eu não tenho nome. A mãe já põe um apelido, né? O irmão mais velho põe um apelido, a irmã põe um apelido. Então você vai se evoluindo ali, crescendo sem identidade. Então é uma confusão mental muito grande. Eu lembro que em 80 eu fiz a primeira série, depois em 83 eu fiz a segunda, em 86 eu estava na quarta e em 87 eu já não estudava mais, eu já tinha ido para a quinta. Não estudava mais. Aí eu fui trabalhar, que já em 89 eu já estava trabalhando numa empresa. Na Tostine, lá no bairro do Pari, no Brás. Como ajudante de cozinha, com 16 anos já. 89. Então, daí a gente vai, né? A gente vai crescendo sem identidade, a gente vai crescendo sem foco, a gente fica sem saber, né? Quem é a gente, né? Que tipo de ser humano? O que eu pretendo? O que eu quero? Então você fica perdido, você fica realmente sem identidade. Isso daí influencia muito, porque você vive um conflito constante, diário, sem orientação. Imagina, né? Sem orientação, você não sabe o que você pretende. O que você pretende? Né? Qual a sua pretensão? Não tinha. Então você vai indo. Você vai sem, sabe, desestruturada, né? Vai levando uma vida desestruturada. Meus relacionamentos já desde da adolescência, né? Que a gente começa a namorar nova. Eu comecei a gostar de um rapaz que tinha 12 anos. Era uma garotinha. Mas o relacionamento foi todos conturbado. Saiu de casa e foi pra vida, né? Vida ali, foi pra sua vida. Não tinha como você... Primeiro, você não tem orientação como você separar. Segundo, você não tem uma estrutura emocional para equilibrar o relacionamento. Porque relacionamento é difícil. Imagina, eu tinha um relacionamento todos conturbados. Não tive assim a oportunidade de equilibrar um relacionamento, não tive a oportunidade de trabalhar, sabe assim, de mostrar que eu tinha condições de ser melhor. Não tinha, era conturbado. Em relacionamento assim, tipo, vamos lá, regras. Não tinha regras, não tinha fidelidade, não tinha diálogo. Então, em geral. Então, você não tinha isso no relacionamento. Você estava com a pessoa e você só estava com a pessoa por conta de alguma vamos dizer, algum retorno. Eu gostei dele, tô com ele, mas era aquilo. Sabe, aquela coisinha assim que você vai empurrando e vai ficando grave e você vai apanhando e você vai sofrendo, porque a pessoa também, acho que deve ser outra pessoa também que não tem, né, não tem uma estrutura emocional. Não existia isso nos meus relacionamentos, uma estrutura emocional. Era, sabe, sabe assim, aquela coisa louca. Violência, sim. E o que mais tive foi violência, né? Ou você faz o que eu quero, ou a gente termina, ou você vai pro mesmo caminho que eu vou, vamos dizer logo, na verdade, de quebrada mesmo. Vamos assim, ó. Ou você soma, ou você encosta e faz o que a gente quer, ou então sai fora, né? E aí você acaba fazendo muitas coisas erradas, pensando que é o certo. E na verdade você só tá se ferrando, né? Por exemplo, envolvimento com droga, com prostituição, né? Vamos dizer assim, com tráfico. Você tá entendendo? Com um mundo, né? Um mundo obscuro mesmo. Você não tem uma luz. Você não tem assim, tipo uma formação. Não, eu vou viver minha vida. Não, você quer estar do lado, você ama, né? Pensa que ama, né? E pensa que está sendo amada, favorecendo. Só que na verdade você está sendo usada. Desde os 10 anos, assim, por exemplo, eu tinha meus irmãos, né? Eu tinha alguns irmãos meus que
foi pro lado, né, do crime. E eu acompanhei eles. O que acontece? A gente segue, a gente acaba tendo ali todo o relacionamento que a gente tem nessa vida envolve ali o que você faz. Tá envolvido ali, entendeu? O relacionamento. E no meu caso, não foi diferente. Eu ali com 10 anos, eu já estava envolvida ali com os meus irmãos, depois com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eu estava no tráfico. Entendeu? Então, como eu já era uma empreendedora, porque para mim, com 3 anos, hoje você olha para uma criança de 3 anos, você não imagina ela trabalhando. Eu com 3 anos, eu já estava lavando roupinha na bacia, a minha mãe botava eu para esfregar, não por causa que ela era ruim, não, é porque, poxa, de cima para mim, eu era nona, né? Então, para ela estava me educando. Na mente dela, ela estava transmitindo para mim o valor, né? Porque trabalhar para uma família nordestina, o trabalho edifica, o trabalho ali para eles é o sinônimo de que você vai ter caráter. Só que não foi o nosso caso, entendeu? Não foi o nosso caso. E quando ela colocava eu para lavar roupinha, ou eu cuidava, ou até 3 anos, aí tinha meu irmãozinho, né, que hoje não está mais presente entre a gente. Eu cuidava dele, ficava com ele no colo. Tinha meu sobrinho também, que a minha irmã teve. Eu cuidava dele também. E eu ficava ajudando minha mãe, varrer a casa. Ela punhava eu para encerar a casa. Ela tinha uma sala grande na casa dela, era de vermelhão naquela época. Então ela me ensinou a encerar. Então ela mandava a gente passar a esponjinha ali, a espuma, e vir, sabe, rodando. A gente vem. Tinha que ficar brilhando. Depois a gente tinha que ficar em cima de um pedaço de lã, né, de pano de lã, fazendo assim para poder dar brilho, porque ela não tinha a enceradeira, não tinha. Então, quer dizer, eu já com 3 anos trabalhava. Então, eu sempre trabalhei, né? Mesmo fazendo errado, eu sempre trabalhei, mesmo fazendo errado. Ali, para mim, era um trabalho. Para mim, eu estava ganhando dinheiro, para mim, eu estava fazendo dinheiro. Então, assim, como eu falei para você, né? Meus relacionamentos foram todos conturbados, né? Eu já engravidei, numa situação dessa, eu engravidei da minha filha mais velha hoje, né? Desses tipos de relacionamento conturbados. Nenhum desses conturbados eu acabei tendo a Evelyn. Depois, tem quantos anos? Tá com 31, vai fazer amanhã 31 anos, 2 de maio. E pra mim, a minha gravidez ali foi um divisor de águas. Porque eu tava nesse mundo, né? E de repente eu falei, tô grávida. E aí, né? Na minha gravidez o pai dela foi assassinado com 16 tiros. E eu fiquei assim, tipo, né? O que eu vou fazer agora? Então, para mim, tomar essa decisão de sair do crime, para mim mudar na gravidez e ir para uma igreja, foi uma decisão que exigiu de mim uma atitude, um posicionamento, mas de mulher. E eu não sabia que eu ia conseguir, não sabia. Porque eu grávida dela, eu comecei a buscar uma outra... Foi onde que eu aprendi muito, né? Eu comecei a buscar eu pensava assim comigo, deve de existir um outro mundo. Deve de existir, não deve de só ter esse. Sabe? Eu preciso, eu falava com Deus assim, mesmo sem saber quem era Deus, entendeu? Eu falava com Jesus assim, mesmo sem saber quem era. E eu foquei nisso, daí eu punhei na minha mente que eu precisava. E comecei a frequentar uma denominação, comecei a frequentar uma igreja, gravidinha dela, e eu só conseguia chorar, porque da minha infância até ali, quem eu era? Eu não tinha identidade, eu não tinha voz, eu não tinha nada. Literalmente. Eu era assim, uma alma, sabe, vazia assim, sabe? Sem perspectiva. Quantos anos? 21, que eu tava gravidinha dela. E aí fui e comecei a ver
que existia outra forma de vivência. Sim. Comecei a buscar e comecei a ver que não era só aquilo. Que existia uma outra forma de eu mudar, mas eu sozinha. Sofri preconceito? Sofri muito. Já começando a querer uma vida diferente, mas riam. Eu lembro que eu sofri deboche, eu sofria De quê? da família. Você vai pra igreja? Sabe, tipo assim, porque eu fui a primeira a começar a caminhar. Então, eu falava assim, não, eu não vou olhar, porque eu sempre aprendia que a gente não devia olhar a situação, a gente devia olhar o que você quer, o que você quer. E o que eu queria, que eu também não sabia. Eu só sabia que eu não queria ir pra lá, não mais. Não queria ir, né? Até tentaram me matar várias vezes. Isso que eu ia falar, é fácil sair? Não é fácil. Não é fácil quando você vive lá dentro, né? Quando eu fui pedir as contas, logo já sofri ameaça ali de início. Não, a gente vai te matar, porque você não pode sair, porque você é isso, você faz isso, e você que desenrola isso e tal. E eu falei, não, eu tô grávida, né? Eu quero começar uma vida nova, eu quero ser diferente. Deve de ter uma diferença, eu pensava, e falava, e me posicionei ali com 21 anos, uma galera grande de pessoas já, né, do crime já, e coisa bem forte mesmo, e eu cheguei e falei, não, você vai morrer. Eu lembro que eu fiquei dentro da igreja, eu cheguei a ver pessoas, assim, quando a gente estava orando, eu abri o olho, Deus falava, sabe assim, Deus falava assim, tipo assim, abre o olho, aquela intuição, sabe? Eu sou intuitiva, eu abri o olho e a pessoa tá bem no meio dos membros, assim, já com a arma, assim, já pra pegar em mim. E eu abri o olho e a pessoa vê que eu abri o olho, eu vi a pessoa, e a pessoa pegar, assim, sair no meio do povo, assim. Quantas tentativas? Eu já tinha a Evelyn, bebê, ela tava com 2 meses também, eu tava vindo da igreja com ela, enrolada na mantinha, e um cara de moto chegou assim, deu 3 voltas assim em volta de mim e falou pra mim, e parou com o capacete, tava um capacete, eu não vi ele, eu fiquei parado. Eu falei assim, Deus, olha, se for agora a minha vida ser tirada, que o Senhor me perdoe todos os meus pecados e me dá uma nova oportunidade para mim poder pelo menos entrar no céu. Porque eu já estava aprendendo ali, entendeu? Alguma coisa. Não sabia nada ainda, mas estava aprendendo. E aí aquele motoqueiro deu a volta, parou, me olhou assim com aquele capacete que eu não vi quem era, tava de capacete, e eu quietinha assim com a minha filhinha, e ele pegar a moto e ir embora. Isso daí foi uma das que marcou, sabe assim, marcou dentro de mim assim, foi forte ali, e as minhas pernas tremendo, né, porque, poxa, eu tava com a minha filhinha ali, 2 mesinhos ali, entendeu, enroladinha, porque um filho muda a vida de uma mulher. A minha filha veio na minha vida é que nem eu falei, foi um divisor de água a minha gravidez, mesmo que não teve pai, que foi rejeitada, mesmo que eu tava naquela situação, mas ela transformou a minha vida, ela me deu um caminho que óbvio que eu ia entrar nele, eu não ia pegar atalhos, mas que eu ia seguir um caminho que eu ia ver um resultado, eu não sabia qual era também, né? A gente não sabe nunca de nada, a gente só vai aprendendo, caminhando ali, aí eu fui aprendendo, caminhando ali, fui indo. Na época, eu trabalhava de freelance, tudo de freelance. Sabe assim? Era um bico aqui, um bico ali, nada de construção civil, nem imaginava, não tinha profissão. Eu não tinha nada, não tinha estudo, não tinha profissão, eu era invisível. Eu era uma mulher invisível. Acho que nem documento eu tinha. Sabe assim, eu era invisível, uma pessoa excluída da sociedade. Excluída literalmente, sabe assim, você não tem apoio, suporte, não existe. Mas na igreja, como é tudo pela fé, né, que você que tem que fazer acontecer, e isso foi bacana, porque esse esforço começou a trazer para mim vontade de melhorar, entendeu? Vontade de melhorar. E eu fiz o quê? Eu peguei a minha filha,
porque a minha família, né, eu não tinha um apoio ali, aí eu fui para um albergue, já começou aí. Eu falei, não, eu vou conseguir, porque eu não tinha um apoio ali. Aí eu fui para um albergue com a minha filhinha, ela estava com 4 meses, eu acho. A minha mãe brigava muito, ela era, sabe, uma pessoa assim, que ela não tinha condições racional, vamos falar desse jeito. É porque uma pessoa que raciocina, ela fala, não vou fazer isso porque por causa disso, né? Mas ela não tinha, assim, o raciocínio ali na hora. Então ela falou assim, eu não quero você aqui porque você vai, você vai desencaminhar as duas que eu tô cuidando, que era a Angélica e a Ilane, né? Que eu tô cuidando para poder ter uma vida diferente da todo mundo, porque todo mundo, né? O mais velho era ponta firme, trabalhava, né? Era direitão, não fumava, não bebia, sabe? Trabalhava de segurança, ele tinha aquela postura. Aí eu já tive outro irmão, aí fora ele, daí vinha mais o Gilberto, vinha o Reinaldo, aí vinha o Rivaldo. O Rivaldo já foi se inscrever para a polícia, né? Já estava com um caminho bom. Agora aí vinha a Romilda, aí vinha o Jorge, aí vinha eu. Eu também, eu falei, bom, eu vou tentar, né, ser diferente. Então, e nessa diferença que eu fui tentar, a minha irmã estava indo para Angra, que ela teve um casamento com um rapaz de lá, e os cunhados dela moram, né, ainda. E ela falou para mim assim, Jane, eu já estava morando no albergue. Aí ela falou, eu liguei para ela, eu sempre ligava para ela para dar notícia. Ela falou assim, Jane, por que você não vai para Angra comigo, né? Eu nunca tinha ido em Angra. Aí eu falei assim, eu vou. Aí eu fui para Angra, chegou lá em Angra, a gente discutimos, eu e ela, né? Ela falando para mim, porque você saiu de casa, porque o pai tá muito ferido, porque a mãe... Eu falei, mas não tinha condições de eu estar num ambiente daquele. Porque eu tava indo na igreja, eu tava sendo discriminada, eu tava sendo, né, eu tava sofrendo abuso, sabe, psicológico, mental, sabe, físico, porque tinha uma irmã minha ainda que ela não era evangélica, hoje ela é evangélica, graças a Deus, e ela, nossa, ela me perseguia, então eu falei, não, eu preciso sair daqui, aí fui, e lá no lugar onde que eu ficava, no albergue, eu tinha, assim, as assistentes sociais, eu tive um apoio. Sim, eu tive um suporte maravilhoso. Eu lembro que o nome dela era Raimunda, não sei do que, mas a assistente social que me representou o tempo que eu fiquei lá, ela deixava eu ir na igreja, porque ela me dava cartinha, eu podia sair, eu podia ir na igreja com a minha filha. Às vezes eu assistia 2, 3, 4 reuniões, às vezes eu assistia dentro da igreja, ficava lá. Às vezes uma obreira vinha trazer um pãozinho, um lanchinho pra mim. Era assim, sabe? Então eu comecei a ver que eu poderia crescer. Aí começou a nascer os desejos de mim. Quando eu fui pra Angra, aí em Angra, né, ninguém me conhecia, eu tive uma discussão com a minha irmã, aí ela falou assim, não, porque a gente discutimos, né, ela expôs ali as emoções que ela tava naquele momento, e aí eu catei minha filha, catei minha bolsa, fui pra rodoviária. Na rodoviária, eu fui pedir uma passagem para vir para São Paulo novamente, porque eu vou voltar para o albergue de novo, né? Até eu me dar uma equilibrada e conseguir alguma coisa, porque um emprego eles iam arrumar para mim, né? Só que na rodoviária eu conheci Deus, né? É sempre Deus, né? Uma pessoa enviou ali uma mulher que também era assistente social, né? Mas que, assim, dá passagem. Também tem albergue também. Se eu quisesse ficar também no albergue em Angra, também eu ficaria, né? Mas não foi assim que Deus quis. Aí eu peguei e fiquei ali. Ela me ofereceu um emprego. Esse escritório de assistente social era do lado do prédio, né? Do apartamento que ela morava. Então eu não estava lá dentro, já tinha tomado café, já tinha conversado com a assistente social. Aí eu sentei aqui na calçada. E a minha filha deitadinha, né? Já estava com quase 6 meses ali, deitadinha, gordinha, né? E ela viu a minha filha. E aí ela falou assim, esse bebê? Eu falei, é minha filha. Aí ela falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu contei para ela. Falei, eu vim de São Paulo, vim com a minha irmã, só que eu tive um desentendimento com ela. Ela falou assim, aí ela pegou e falou assim, e o pai? Eu falei, não existe. Aí eu falei, não existe. De fato, não existia mesmo. Daí ela pegou aí ela me ofereceu essa oportunidade. Foi uma oportunidade ali.
Pra mim era uma oportunidade. Eu falei, nossa, eu trabalhando aí. Eu perguntei pra ela trabalhar onde? Ela falou, você vai trabalhar na Rádio Angra. Tá precisando lá na Rádio Angra. E a Rádio Angra, que ela falou o nome do jornalista, o fulano de tal tá precisando de uma acompanhante ali, né? Pra trabalhar ali na rádio, de uma assistente. Eu não sei como que eles viam naquela época, mas ela me ofereceu. E você vai lá, você conversa com ele e você pega a vaga. E eu arrumo uma babá pra você. Aí ela já ligou pro amigo dela, que era enfermeiro, né? E é enfermeira até hoje. E foi. Aí eu já fiquei. Bom, de uma certa forma eu fiquei insegura, muito insegura, muito insegura. Mas de um outro lado eu falei, pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. Poxa, eu nunca trabalhei só naquela, né? E outra coisa, eu não queria coisa errada. Então ia depender tudo de mim, tudo ali dependia de mim. E eu aceitei. E aí aí eu fui pro apartamento dela, um luxo. Aí entrei, ela encheu a banheira, botou minha filha pra tomar banho, trocou ela de roupa, deu almoço pra mim. E ficamos ali, depois a gente fomos atrás da empresa. Ela foi muito assim, ela me agregou, sabe? Ela trouxe pra mim ali, ela trouxe uma oportunidade de vida pra mim na minha vida. Foi maravilhoso. E daí eu devolvi a passagem e aí eu fiquei em Angra. Fiquei em Angra, esse período fiquei durante, foi 95, foi antes do Natal, que isso já era dezembro. Aí fiquei em 96, 97, 98, 99 e 2000. Fiquei em Angra. Aí morei em Angra esse tempo todo. Nesse tempo eu consegui um terreno, eu fiz uma casa. Agora pergunta como? Trabalhando de dia na rádio, na Rádio Angra Maré, né, no jornal Maré, e vendendo água e churrasquinho na praia, porque é uma forma de ganhar dinheiro. Aí, como eu sou empreendedora, aí eu vi assim a fonte de dinheiro, vender água. Nossa, eu pegava daqui da Praia do Anil e até a Praia Grande, eu colocava refrigerante, colocava água, colocava guaraná, colocava coca, e eu fazia por dia. Naquela época eu fazia 190, 220, eu fazia. Então ia tudo pro saquinho, indo na igreja. A igreja era ia na igreja. Maravilhoso, descobri a fonte. Aí descobri a fonte e comecei, andando, colocava canga, né, porque é muito quente, e ponhava uma sandalinha de, sabia, nossa, era muito bom. E aí pagava ainda papá, depois consegui esse terreno, falei com, era Luiz Sérgio Nóbrega, Luiz Sérgio, que era o prefeito de Angra. Hoje ele é deputado, hoje ele tá em Brasília. Eu entrei na sala dele, eu falei pra ele, eu queria que fosse assim, 2x2. Eu queria fazer um cômodozinho pra mim ficar com a minha filhinha. Só não me arrumo aqui em Angra? Arrumo. Ele arruma, claro. Aí ele falou com a secretária dele, aí daqui a pouco eu tava com papel de um lote de 8x20 lá no Parque Belém, no bairro. Nossa! Só chamei meu pai pedreiro, aí foi a primeira casa que eu construí. Aí meu pai a gente abrindo as brocas. Você ajudando seu pai? É lógico, aí fazendo concreto, fazendo massa, e meu pai sentando pau e eu só ajudando ali. Aí eu descobri que, quando eu vi meu cômodo pronto, já coberto, nossa, foi emocionante. Já fiz ali eu fiz uma cozinha americana, um banheiro, e fiz uma copinha, que essa copinha era onde cabia minha cama e o bercinho da minha filha. Construí. Aí, nossa, aí foi maravilhoso. A pessoa, eu, naquela situação, outro tempo, tava mal bem. Ou tava correndo dentro de uma casa que tinha uma galera que você não tem ideia de ter 11 irmãos, sabe? Sobrinho. Você não sabe o conflito que sabe? É um ali, aquela coisa assim louca, muito, muito louco mesmo. Muito louco. E de repente, eu tava no meu quartinho, olha, com a minha filha, tranquila. E aí eu comecei. Depois eu arrumei uma
um pessoal para cuidar da minha filha lá, que já era de uma outra igreja que eu estava indo. Aí a irmã cuidava das crianças e eu comecei a buscar um emprego mais fixo. Já não estava mais no Maré, já não estava mais trabalhando. E comecei a trabalhar de ajudante de cozinha, que eu tinha na carteira. Com 16 eu trabalhei nessa firma, fiquei 6 meses só, então eu tinha um pouco de experiência. Então eu aproveitei essa oportunidade e as pessoas de lá dão oportunidade para pessoas de fora. E aí eu comecei a trabalhar de ajudante de cozinha, pousada, né? Trabalhando, vendendo algo, continuei. Quando tinha evento, a Ivete Sangalo ia, quando a outra ia, sabe, essas cantoras. E, nossa, eu já preparava já para fazer o meu. E eu fazia o meu. Eu fui para Araras. Eu fui para lá porque eu conheci uma pessoa, né? E ele era de Araras, né? Eu conheci essa pessoa, me relacionei com ele e casei com ele, né? E fui morar lá por conta dele, que ele era de Araras. E foi que eu já estava com o Everson, e já tinha a Emily, né? Dos outros relacionamentos que eu tive. Mas foi um relacionamento conturbadíssimo. Foi assim, como eu disse, né? Eu não tinha uma orientação, eu não tinha uma inteligência emocional. Não tinha, literalmente. Tudo isso, porque, assim, era sequências, assim, entendeu? Eu não tinha a paciência para pensar, né? Eu não olhava assim, como que eu vou dizer para você, assim, eu não olhava para um relacionamento assim, tipo, será que existe amor? Será que ele tem alguma coisa para me oferecer? Não, rolou ali a química e tal. E aí, meti os pés, sabe? Depois não era nada disso. Aí pronto, aí eu sofri muito, mas também consegui sair viva, porque também fui várias vezes tentou me matar assim, sabe, ameaças, eu vivia sobre ameaças, eu vivia sobre agressão, eu vivia sob pressão, eu tive até paralisia do medo, porque quando dava assim um certo horário, meu coração já começava a palpitar já, porque eu falava, daqui a pouco a pessoa tá aí, de tanto medo assim, não por mim, porque se eu fosse sozinha, né, mas pelos meus filhos, né. Na época a Evelyn tava com 4, o Everson tava com 2 e a minha filhinha tava com 9 meses. Não era dele, era de outro relacionamento. Então, Vivi, olha só, esse relacionamento, eu conheci essa pessoa na igreja, né? Eu conheci ela na igreja e por ser nascido num berço evangélico, por ter uma família tradicional evangélica, nossa, eu falei, ganhei na loteria. Ganhei, falei, porque eu vou aprender, né? Nunca tive ensinamento nenhum, eu vou aprender. Mas não porque ele era uma pessoa autoritária, ele era uma pessoa assim, tinha que ser do jeito dele, em tudo. Eu não tinha voz, eu não tinha opinião, não, vixe. Se eu fosse falar qualquer coisa, ele falava, cala a boca, você não tem que falar nada, aqui é eu que decido, aqui eu aprendi isso, nasci no evangelho, nasci num berço evangélico, que eu sei tudo, você não, você não presta. Você acredita que chegou uma época da minha vida, assim, a gente já tava indo por 5 anos do relacionamento, eu nesse sofrimento, né, que eu nem sabia que era sofrimento pra mim, eu achava que era normal. Ele é homem, é o varão, é o cabeça, então ele pode decidir tudo. E eu, né, entrando em depressão profunda, que eu já tinha, né, a bagagem, né, já tem toda a bagagem. Aí a pessoa te lembra ali todo dia, toda hora, ela quer mostrar que você não tem qualidade, que você não tem princípio, que você é uma pessoa que não vale nada, que teve a sorte de encontrar, né, alguém que nem ele, né, para cuidar, para
né? Ah, na igreja? Ah, mulher tem 3 filhos, arrumou um marido, ainda fiquei. Quando eu chegava com a cara quebrada, o grupo jovem riam. O grupo jovem ria. As meninas riam. Você via as irmãs no circo de oração e você tá ali destruída, né, emocionalmente, e você achar que você realmente não vale nada, sabe? Eu cheguei nesse ponto de eu falar assim, não, vou só fazer que nem um Raul Seixas, agora eu vou esperar a morte chegar. É sério. Oh. E daí eu comecei a fazer a terapia, né? Porque eu tive um surto psicótico, não, um surto, eu surtei. Ele queria me internar num manicômio, lá no Saião, e ele chamou o SAMU, olha o nível que eu cheguei, e ele mandou me amarrar com camisa de força. Chegou lá, eu dopada, que eu tinha tomado os remédios, porque eu queria mesmo, eu falei, eu vou dar um fim na minha vida. E ele falar, pode internar, com meu marido, pode internar que eu assino a internação, pode deixar lá. E meus filhos, tudo criança. Eu com ele, eu fui despejada de 6 casas. Eu vivia sendo despejada porque ele não pagava o aluguel. Sabe? Ele não pagava o aluguel. Para mim manter a casa e manter os meus filhos, eu tinha que ir atrás na prefeitura para pegar a cesta básica. Porque ele não deixava eu trabalhar. E mesmo ele não deixando eu trabalhar, eu conseguia... Sabe, todo bairro, toda cidadezinha, município, eles têm um projeto onde eles colocam pessoas que não têm muita formação, não tem problemas financeiros. E eu consegui, né? Eu consegui em Araras, eu consegui entrar na Cidade Verde, que é um projeto que foi feito pelo prefeito, né? Que foi assinado e agregava muitas famílias, né, vulneráveis, porque eu era literalmente vulnerável de tudo. Minhas crianças iam para o Caíque, depois ia para o Dom Bosco, porque eu consegui projeto. Então, Caíque, que é uma escola, né, que tinha para eles, e o projeto Dom Bosco, que aí era onde que lá eles aprendiam a mexer no computador, brincava. Meus filhos tiveram infância. Eu não tive, mas meus filhos tiveram. Eu não tive estudo, mas meus filhos estavam tendo, porque eu lutava para aquilo. Meus filhos tinham que estar na escola. Entendeu? E aí, como eu ficava em casa, eu fazia o quê? Eu tinha que trabalhar. Mesmo que fosse um programa social, não importa. Aí, varria a rua, ou às vezes eu ficava na baia fazendo as plantinhas. Eu sempre estava trabalhando. Ou às vezes eles punhavam eu numa escola, só que a gente não podia passar de 1 ano. Quando vencia 1 ano, a gente tinha que ser afastada para outros vulneráveis vir, né, e ali. E eles davam a oportunidade de a gente estudar. Então a gente tinha, uma vez na semana, a gente tinha o direito de ir para a escola. Então a gente trabalhava 4, quer dizer, segunda a sexta, mais um dia nós ia para a escola. Eu fui fazer o telecurso. Falei, não, vou aproveitar. Mesmo daquele jeito, eu falei, não vou perder essa oportunidade. Aí foi quando eu fiz no telecurso, eu fiz 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Nesse telecurso, que foi no SESI, aí daí veio o EJA, né? Veio veio outras, fiz prova pro Enem e fui indo, fui evoluindo, né? Fui buscando evolução. Claro que pro bem, mesmo sendo assim. E mesmo na igreja, o pessoal tudo tava ali. E daí ele, por si próprio, foi plantando a semente dele. Chegou um dia que ele me agrediu tanto que o médico, eu tava no hospital, dopada, e aí o médico, tinha um médico, ele deve ter visto algo. Eles são médicos, eles estudam, eles viram alguma coisa de errado. Aí eles mandaram fazer lavagem em mim, fizeram tudo ali, procedimento, não sei que procedimento, eu sei que eu acordei, eu tava de boa, tava ali.
E ele perguntou pra mim assim, tudo bem com a senhora? Eu falei assim, tá tudo bem. Eu tava toda machucada. Aí ele falou pra mim assim, olha, eu não vou falar o que o médico disse porque é muito feio, né? Como tá gravando, então eu não vou falar. Mas ele falou assim, olha, o seu marido é isso, isso e isso. E eu aconselho a senhora se separar dele. E eu vou falar, a senhora vai sair daqui agora com esse laudo que eu vou fazer e a senhora vai na delegacia e a senhora vai fazer um boletim de ocorrência. Porque se a senhora não fizer isso, da próxima vez que a senhora vir aqui, e se vir, porque eu acho que a senhora não vai vir, porque a senhora vai estar morta, tá? Tem filhos? Falei, tem 3. E seu filho vai ficar órfão de mãe? Ele é o pai deles? Não. Ah, seus filhos vai, ó, cada um pro lado. Bom, bateu o papo reto ali pra mim. Um médico, hein? Pois é, você vê, um médico. Mas ele falou com tanta firmeza, com tanta autoridade ali na minha frente, ali, que eu não tive opção nem de duvidar do que ele estava falando para mim. Peguei, saí dali, fui na delegacia, fiz o boletim. No outro dia, peguei esse boletim, fui na Defensoria Pública. Cheguei lá eu não sei se isso acontece, mas naquele dia aconteceu comigo. Eu perguntei para a moça da recepção, eu falei, eu quero falar com o promotor da vara, da infância, do adolescente, da criança, porque a gente não sabe falar os códigos, eu falei desse jeito. Aí ela falou assim, sobre o quê? Eu falei assim, eu quero falar sobre os meus filhos e sobre mim. Eu posso? Não, mas... Eu falei, eu falei pra ela, eu tô sofrendo, isso, falei pra ela. E ela abriu uma exceção que ela subiu comigo na escada lá na defensoria, no fórum de Araras, e um promotor me atendeu. E quando ele me atendeu, ele falou assim, o que tá acontecendo, senhora? Eu falei assim, aí eu tirei a blusa assim, ó, virei aqui, fiz assim, ó, mordida, roxo, porque ele não tinha dó. Ele, quando pegava pra bater, ele era chute no meu rim, só vivia colhendo no rim, era soco no estômago, ele não tinha dó não, isso aí na área meio sensível, nos meus peitos, ele não tinha dó, sabe? Chutava mesmo, batia na cara, pegava pelos cabelos, arrastava eu pela casa, nossa, ele era assim, literalmente desequilibrado, sabe assim, bem mal mesmo, assim, em nenhum momento ele fala assim, pô, será que se eu for dar um chute nela vai doer? Ou será que nesse chute eu mato? Não, pensava isso não, ele fazia pra matar mesmo. Ele falava, eu vou te matar. E aí eu mostrei pra ele, expliquei com as minhas palavras, né? Eu falei, olha, eu não sei o porquê, porque eu não saio, realmente, não saio, né? Não saio. Eu não dou motivos para ele me agredir. Nunca dei isso de motivo para ele me agredir. Nesse tempo todo. Mas ele faz isso. Ele falou assim, mas a gente tem um remédio para ele, que todo doente tem uma cura. A gente tem um remedinho para ele. Eu consegui... Eu não, né? Que eu não consegui nada. Mas o promotor colocou ele em 34 artigos. Era prisão de cárcere, agressão, não sei o que de vulnerável, estupro, porque eu sofri abuso, porque ele fazia sem eu querer, estupro, o promotor estupro, e foi indo, mas olha, foi tanto artigo que quando chegou que o oficial de justiça foi para tirar ele da minha vida, nossa, foi maravilhoso. E eu já tinha entrado com litigioso porque ele tinha falado para mim que ele não ia assinar. Ele não ia aceitar o divórcio, porque casamento ele era um só. Porque ele tinha princípio, ele tinha pudor, só ele era santo. Só ele era, sabe, assim, arrogante, muito arrogante. E aí eu consegui me divorciar dele. E o oficial de justiça foi, tirou. E nessa época eu já estava também já com um ofício de despejo, porque já havia meses que
O proprietário do imóvel não viu um tostão. Eu já estava em casa, já estava debilitada praticamente, porque eu não conseguia, eu não tinha ânimo para nada. Só mesmo pegar as crianças na igreja, era só isso. E aí eu consegui. Fui despejada? Fui, mas fui para casa de uma amiga minha, que morava uma vizinha, que era minha amiga, que ela ia na igreja comigo, e ela me ofereceu abrigo. Fui para casa dela. Nesse tempo, eu consegui voltar novamente para Cidade Verde, que era ali um projeto, né, assistencial da prefeitura ali. Eu consegui voltar para lá, consegui alugar um lugar para mim, com as crianças, que tudo é recomeço, né? E consegui aceitar os cursos, porque foi assim, eles falavam assim, todo curso que tinha na cidade de Araras, eles mandavam para a prefeitura, e a prefeitura colocava lá. Aí eu vi lá, curso de pedreiro continuado. Ah, eu não pensei 2 vezes. Dava para me fazer. E eu fiz pelo projeto. Fiz alvenaria, fiz reboque. Claro que você está fazendo um curso, não é a mesma coisa de você pôr a mão na massa, porque aí eu vou chegar nessa parte aí. Então, eu tinha ali o entendimento, o conhecimento, né? O conhecimento ali. Só que aí eu fui aprender mesmo a ser pedreira quando eu comecei nas obras. Porque quando eu estava com meus cursinhos, eu lembro que eu fui lá na prefeitura, eu de novo, fui lá na prefeitura. Isso eu tinha feito em Angra, né? Eu falei, vai funcionar aqui em Araras. E funcionou. Eu cheguei, marquei um dia lá, que a gente tem que agendar, né? Um dia para falar com o prefeito. E eu fui falar com o prefeito. Eu cheguei e mostrei meus cursinhos, né? No Senai, né? Pedreira. Nunca, ó. Claro que eu já fiz bastante serviço com meu pai, tudo, mas, né? Trabalhar numa construtora é outro nível, né? Aí ele olhou para mim, ele falou assim, você é pedreira? Eu falei, sou pedreira. E daí não demorou, ele chamou daí ele mandou chamar o secretário de obras, né, que é o engenheiro Márcio. Aí ele veio, eu tava sentado, tava ele, o assessor dele, a galerinha lá, tudo lá dentro, né, ele atendendo a gente, né, atendeu mulheres lá, todo mundo. Aí eu entrei, você é pedreira? Eu sou pedreira. Aí ele ficou olhando assim pra mim, eu tava de calça, de sapatão, boné, porque lá no Senai a gente tinha que estar a caráter, porque a gente também assentava tijolo, claro. A gente fazia os standzinhos, né? Não era uma obra, mas a gente estava ali, aprendendo. Colocava piso, como que colocar para ficar alinhado, a gente aprendeu a usar o prumo, era tudo, né? Nível de mão, tudo certinho. Fazia o quadradinho da porta, sabe? Para você colocar uma porta, a janela não era diferente, fazia o quadradinho, tudo bonitinho. Aí o preguinho, como é que você pregava? Então, tudo eu já sabia. E assim foi. Aí ele mandou chamar o secretário de obra e falou assim, ó, essa aqui é a dona Janete, e ela vai trabalhar na construtora, falou lá o nome, né? E falou assim, amanhã você leva ela e apresenta ela pra galera. Nossa, foi top, foi tudo de bom. Quer dizer, eu cheguei lá, não tinha um currículo, né? Foi difícil. E aí fui eu entrar nessa construtora. Comecei a trabalhar nela. O primeiro dia ele me apresentou para os engenheiros, me apresentou para o mestre de obra, para a galera ali, né? Os encarregados. E foi todo mundo, tipo... Só vi os olhares. Aí ninguém acreditava em mim, né? Ninguém. Acho que nem eu acreditava em mim. Nem eu, é sério, nem eu acreditava, eu acho. Mas, tipo assim, aqueles olhares, então eu tinha que ter postura e falar assim, não, eu aprendi e eu vou pra cima, né? Vou pra cima com tudo. E aí comecei a trabalhar, chegamos lá nesse horário, eu cheguei lá era 6h30, a ansiedade era tão grande, cheguei lá era 6h30, ele chegou era 6:45. O secretário de obras da prefeitura. E a galera também foi chegando, e eu lá, né, uma mulher de calça, sapatão, jeans, boné, né, todo mundo ficava se perguntando, o que essa mulher tá fazendo aqui? Né, eu já fui para colocar a mão na obra mesmo, na massa. E aí eu falava assim, enquanto eles me olhavam, enquanto eles cochichavam, eu tinha que trabalhar. Porque era o meu trabalho que ia, né, me dar uma identidade, era o meu trabalho que ia me falar quem eu era. Então, já
Aí o encarregado chegou, né? Falou assim: dona Janete, a senhora não é pedreira? Ó, a senhora vai abrir aqui, ó, esse alicerce aqui, ó, até lá embaixo. Aí, lá vai eu. Com a cavadeira, sabe, cavadeira, né? A gente fala cavadeira. E eu fui, tá. Eu passei o dia abrindo a vala. Foi o primeiro dia de trabalho meu. A gente começou da fundação até terminar a escola. Era uma escola lá. E também, lá no Senai, a gente também aprendeu a ler planta. Né? A gente aprendeu também, porque o professor ensinou nós, definiu a planta, as cores, né? Que sempre tem as cores, né? A planta, e as cores definem onde. Aí você vai ver, por exemplo, amarelo, né? Um exemplo. Aí você vai na planta e vai ver onde está os amarelos. Aí o amarelo é isso, é uma porta de entrada, é uma porta no corredor, os amarelos. Ele né, te leva, né? Ele te guia. Né, na planta ali tem as cores, então ele te guia. Então a gente aprende, né? A gente acaba aprendendo um pouco. Fazer esboço. Eu também aprendi a fazer esboço, né? De planta baixa. E fui trabalhando só na fundação, abrindo ali. Depois o carpinteiro, né? Que era esse encarregado. A gente montava os caixotes. Depois a gente fazia as ferragens, eu também fiz muita ferragem, sabe, colocar o estrivo ali, colocar as varas, né, e vir com os estrivos, e vir cada 15 ou cada 20, o que eles pediam ali na fazenda. Aí aprendi trabalhando e mostrando que eu tinha mais as críticas, não parava. As críticas, as ofensas, porque assim, ó, teve uma galerinha que aceitou a minha presença ali. Já teve uma outra galera que não aceitou, não. Essa galera que não me aceitou, eles me apelidavam o dia inteiro. E me infernizavam o dia inteiro. Sabe assim? Eles eram tóxicos, eles eram abusivos. Chamavam de sapatão. Falava que o lugar de mulher não era em obra, era na cozinha. Ah, porque eu fui na boate, que eu gastei R$900, eu paguei um drink de 150, de 180. O que era isso? Jogando indireta pra mim. Ah, porque isso e aquilo. E era assim. Eu pagava as ofensas deles com o meu trabalho. O meu trabalho era fundamental. Eu já estava na alvenaria, nisso já estava no andaime já. Aí o outro falou assim: quando ela terminar a parede dela, a gente vai e derruba. Fizeram isso com a parede minha. Fizeram isso com uma parede minha na obra. Eu fui levantando ela, eu levantei ela, e no outro dia, quando eu cheguei, ela estava no chão. Também sofri, além disso, no outro dia, num dia lá, o outro veio ficar me incitando, sabe, coisas assim, palavras horríveis, assim, palavrões, me incitando, pra mim ficar nervosa. Eu fiquei nervosa, eu pulei, passei a mão no sarrafo e dei-lhe uma. Na hora que eu dei nele, que ele tombou, aí veio os parça. E na hora que veio os parça, eu falei, vem que eu vou matar um por um. Eu ia, né? Porque eu tava com sangue no olho. Daqui a pouco as mulheradas que ficavam me admirando, que tinha, né? As vizinhas, né? Chamaram a polícia, daqui a pouco tinha 4 camburão lá na obra. 4 camburão. Oh. E eu fiquei muito magoada, porque além de eu estar sofrendo esses abusos, muito, chegou na parte da agressão. Aí os policiais vieram e fizeram ali o boletim, pegou o nome deles, né? Aí eu expliquei. Aí as mulheradas, tinha umas 3 mulheres lá em cima, assim, no lambrado, que sempre tem, a obra é toda fechada, né? Tava lá em cima no lambrado, falou assim, policial, leva eles presos, eles que infernizam na vida da pedreira. Não deixa a pedreira trabalhar. E elas mandavam frutinha pra mim, mandavam suco. Eu gostava dessa parte. Era a única mulher. A única mulher. Toda obra eu fui a única mulher. E toda obra eu sofri abuso. Incrível. Todas.
foi sofrendo assim, mas sempre ali, sempre reconhecendo, porque a dor que eu sentia, né, deles me rejeitarem, me trazia dentro de mim assim, tipo, pô, eles não vê que eu sou uma mãe? Eles não vê que eu pago aluguel? Eles não vê que eu tô criando meus filhos? Não que eu queria reconhecimento, eu não estava atrás de reconhecimento, eu estava trabalhando, mas doía, né? Era uma dor, assim, que eu já cheguei a sair chorando na bicicleta para mim ir para casa, porque lá a gente é plano, né? Então a gente anda de bike, e as lágrimas caindo, porque eu não entendia, sabe assim, eu queria não ser bem tratada, não vamos dizer isso, mas eu queria assim, tipo, pô, é uma funcionária, pô, é uma colega de trabalho, ou vamos dar atenção, ou vamos ajudar. Não, teve um dia que eu tava fazendo uma área, aquela área ali que o encarregado destinou ali para mim, e aí eu levantei, tava levantando, a gente levanta até um tanto que dá, para depois a gente montar o andaime e continuar, né? E aí eu tava naquele processo ali, aí eu cheguei na parte que já deu pra mim, e aí eu fui pra essa parede aqui, e nessa parede aqui, eu fui na planta, que a planta tava aberta numa bancada, ficava aberta assim, aí eu fui ver aquela parte que eu tava fazendo, né, aí eu peguei, achei lá na planta, e eu vi que ia ter uma janela ali, porque como eu vi que era pequenininha, eu não sabia se era um corredor, né? Aí eu fui ver o que definia aquela parte ali. Eu sei que o baldrame era assim. Aí eu fui ver. Chegou lá, eu vi que na parte lateral tinha uma janela, na parte daqui tinha uma parede, e aqui ia ter uma porta, não aqui. Eu vi direitinho e fui fazer. Aí tô fazendo, já tava quase chegando na altura do vão da janela. Aí ele olhou de lá, ele ficou olhando, ele pulou de lá de cima e veio, todo marrento, sabe? Todo marrento, assim, todo bravo. E falou assim, Dona Janete, gritando alto comigo. Aí eu olhei e falei, sim, pode falar. Você vai fazer a janela aí, você pegou a medida acabado ou não acabado? Eu falei, óbvio que é não acabado, né? Porque você está construindo. Aí ele falou, ele pulou lá embaixo, deixa eu ver isso aqui. Vai mostrar que tinha autoridade. Sabe assim, desnecessária. Desnecessário, uma coisa, desnecessário. Poxa, aí eu já fiquei com mais raiva ainda, sabe? Porque, poxa, por ele ser encarregado, ele tá vendo meu serviço. A gente pegamos, eu abri ali alicerce, eu quebrei broca com martelete, não sei quantos quilos, de noite eu tava assim, eu tava deitada, parecia que eu tava levando um choque, é sério, o dia inteirinho, quebrando as sapatas, aquelas troncos de cimento que a gente pega em obra, nossa. E aí, de novo, eu saí chorando de novo. Olha, mas chorei muito, viu? Então eu tive que aprender na raça, no dia a dia, fazendo ali, mostrando com o meu trabalho que eu era pedreira, que eu era capaz, entendeu? E aí fui fazendo, fui passando por essas aflições durante todos os lugares que eu entrava. Eu tinha esses problemas de preconceito. Era ajudante que não queria me dar massa. Era ajudante que não banhava tijolo pra mim. Eu não tinha pessoa que eu fazia. Pulava, dona, ia lá, pegava a bitoneira, enchia minha carriola de massa. E eu mesma levava, eu mesma colocava em cima no caixote. Não queriam me atender para quê? Para o meu serviço não render. Mas meu serviço rendia, porque eu não tenho preguiça. Eu ia lá, pegava a massa, trazia, jogava, colocava os tijolos, subia os tijolos para onde, daqui a pouco eu ia, sentava os tijolos, puxava a linha, colocava a garguinha, fazia até mais que eles, que tinha ajudante ali fazendo tudo que eles queriam. Aí a indignação era mais ainda. Gente, assim, é uma coisa absurda. E assim, eu fui ganhando espaço,
Aí eu já fui começando trabalhando por conta, já pegava um biquinho ali, era 50, já fazia uma outra coisinha ali, já era 200, já colocava um piso ali, já fazia um orçamento, já era um dinheirinho que já entrava. Então eu comecei pegar assim do zero, assim, tipo sozinha mesmo. Aí eu ia sozinha, levava as minhas ferramentas, né? Porque o peso de você trabalhar não é só do cimento, não é só do tijolo, mas você tem um peso ali que você leva, que é o da vida, sabe? Que é as ferramentas, é o seu trabalho, porque pesa, parece que não, mas você construir, você fazer o seu trabalho, você dá a sua energia todinha ali. Então, eles não viam, ninguém via isso, ninguém via que eu era uma mulher, que eu tinha o peso das ferramentas, que eu tinha o trabalho para fazer, eu tinha meus filhos para cuidar, né? Eu tinha minhas crianças, eu tinha, né, um mundo ali na minha costa. Fui pegando o serviço, fui fazendo piso, reboco, e fui trabalhando em um com o outro, fui pegando, às vezes tinha um empreiteiro que teve um empreiteiro e falou assim, ó, eu precisava de fazer um muro. Falei, leve eu lá pra ver. O muro era assim, ó, começava com 1 metro aqui e o barranco lá embaixo, assim, ó. Eu sei que eu peguei, acho que eu vou falar, não. Aí ele falou assim, ó, eu posso te dar tanto. Aí eu peguei, comecei aqui, ó, eu fiz a broca aqui, aí puxei 1 metro, 1 metro por 1. Aí depois eu abri outra broca, fui cavando, aí fui tirando, aí levantei outra parede pra ficar rente com essa. Sim. Aí já deu acho que 2,20 mais ou menos, aí fui indo. Eu sei que eu morri lá embaixo, com quase 5 metros de altura, reto. Aí eu puxei um arame, sabe, pra não me perder e bati uma tarisca lá embaixo, e eu meti o pau e fiz um muro. Sozinha? Não, aí eu pegava ajudante, porque não tinha como, né? Aí eu já tava por conta, aí eu pegava ajudante e mais um outro pra ficar ali junto comigo. Aí já comecei a desenrolar já. Mestre de obra, como já empreendedora também, porque eu abri o CNPJ, eu já podia até registrar um se eu quisesse. Aí a gente vai evoluindo, né? Eu já não tinha mais a 8ª série, já estava no 2º grau, entendeu? E a gente vai fazendo, aí eu já estava fazendo cursos de qualidade, mestre de obra, entendeu? A gente vai, né? A gente vai buscando, quem quer vai atrás, né? Quem quer vai. Não foi fácil, né? As portas nunca se abriram. A gente que tem que fazer as portas se abrir pra gente, né? E aí eu cheguei nesse nível que eu cheguei hoje. Hoje eu pego uma planta, eu desenrolo. Se eu tiver galera pra fazer, boa, faço também, entendeu? Eu só assim, o meu perfil de pedreiro não é classe média e nem de alto nível. O meu padrão que existe o baixo, o médio e o alto. Eu sou pedreira de baixo padrão. Então, se uma pessoa ela vai comprar um piso ali de terceira, de quinta, resto de estoque, vamos falar assim, e se o pedreiro de nível médio não pega, eu pego e mesmo os pisos sendo torto, eu deixo certo, eu faço ficar certinho e faço ficar bonito, faço mesmo, também mesmo. E assim, e o preço baixo também, porque a pessoa já está comprando ali, porque é uma pessoa de baixo nível, né? Não vai colocar um preço de qualidade. Aí desenrola, a gente dá pra fazer. É que nem lá a casa do meu pai. Eu já mudei quase todos os layouts das casas dele lá. Mudei o layout do fundo, da casa do meio, e eu vou fazendo e vai acontecendo. Já peguei, que nem, por exemplo, nesse muro aí que fizemos. Aí tinha. Casa Minha Vida. Não. Minha Casa Minha Vida, mas era acho que da Caixa. Não sei. A gente pega também do alicerce, já peguemos do alicerce até o acabamento. De fechar uma casinha, porque assim, o banco paga um valor, né? Aí paga um valor para quem. Pra galera ali, né, a diretoria, né, pagar pra diretoria. E daí vem a outra diretoria, que é os que tá mandando ali, encarregado, né, mestre de obra, tudo. E eles vão empreitando para quem, né, dá o lance ali mais cabível, né, entendeu?
Então, quem dá um lance mais cabível pega uma casinha, 2, mas não pega todas as casas. Pega uma, ó, eu vou dar uma pra você. Uma é R$9.000 pra você entregar acabada. Aí a gente tem que montar, né? A gente monta, é só colocar. Na época eu coloquei eu tinha eu esqueci o nome, ela nem existe mais. Eu coloquei lá, eu precisando de pedreiro, ou às vezes a gente tem um vizinho que tá parado. A gente conhece um colega que tem um outro colega que tá parado, então é assim que funciona. A gente chama, ó, tô com um trampo assim, tal, posso pagar isso pra você. Fechou? Pronto. É assim que funciona na área da construção civil. Quem oferece, né? Porque a pessoa chegar também e jogar, eu vou dar tanto, assim, não tem como. É uma hierarquia, né? É uma hierarquia. Tudo é uma hierarquia, né? Eu peguei uma casa pra reformar também. Aí eu ia fazer... A cozinha dela era... Ela queria trocar tudo. Ela queria trocar porta, janela, pia. Ela queria tirar aquele chão velho do passado e colocar um porcelanato novo. Ela queria fazer um grafiado de um lado lá. E, enfim, eu peguei. Aí ela me mostrou a outra parte de fora, que ela precisava tirar um canteirão que tinha lá. Eu olhei o serviço. Ela falou, quantos dias você leva para fazer? Eu falei, uns 15 dias. A gente dá uma semana a mais por causa de chuva, por causa de alguma coisa imprevista, pra gente não sair fora. Tipo assim, eu faço em uma semana e você fica um mês lá. Acontece, pedreiro. Tem muito pedreiro que faz. Ou eu pego outro serviço e não dou conta daquele. Fico com 2 e acaba, né? E eu fui fazer o serviço dessa mulher. Eu peguei um ajudante, um amigo meu, Mariano. Chamei um outro ajudante, o negão lá, que sempre me ajudou também, trabalha. Tudo da quebrada, tudo de lá. E eu, como pedreira, né, e chamei o pintor, que era meu ex-cunhado, para fazer a parte do grafiado. O que eu fiz? Eu pedi pro Mariano quebrar o chão todinho e tirar todo o piso. Só que é galera bruta. Galera que não que vai querer, tipo assim, 1 hora, 2 horas, vai querer eliminar ali, entendeu? Não vai ficar enrolando. Porque não é por diária. É por valor. Quanto que você cobra pra remover isso aqui? Me dá R$100. Então ele vai falar assim, nossa, em 1 hora eu faço, entendeu? Aí ele foi e arrancou todo o piso. Já dispensou lá na caçamba. E o outro também pegou por empreita comigo, falou não, deu o valor dele, uns R$100 mais ou menos. Aí ele foi e saiu quebrando o canteiro de barro, porque assim, é um canteirão de plantação, acho que tinha mais ou menos 2 metros assim de largura, mas era cheio de terra até em cima, assim, mais ou menos assim, onde tá aquela risca ali, sabe? Mais ou menos assim. E aí ele foi quebrando, tal, e punhando no balde, punhando na carriola e fui dispensando na caçamba. E aí o quintal dela ficou sem o canteiro já limpinho, já deu outra visão. O chão já estava limpo, já tinha removido o piso, limpinho. E a parede que ela pediu para mim rebocar, eu já tinha rebocado, porque enquanto ele foi arrancando o piso, eles fizeram a massa para mim, e eu fui chapando, porque eu puxava 30 metros de massa. Isso a gente começamos de manhã. Ela chegou de tardezinha, ela olhou o quintal, sem um canteiro limpinho, ela olhou a parede minha rebocada e a remoção do piso. Agora, só era o quê? Era só a parede que ia ter o grafiado, e eu colocava o piso, a porta e acabou o serviço. E ela tinha me dado metade do valor. Eu falei, eu quero que a senhora me dê 50% do valor da obra e mais 50%. Você acredita que ela chegou e ela olhou pro serviço, ela falou assim, só falta o piso, né, e o grafiado. Ela virou para mim e falou, não preciso mais do seu serviço, não. Você acredita nisso? Só que eu não tinha feito contrato. Mas eu não esperava essa atitude dela. E os 50, claro que se ela pegasse um pedreiro para colocar um piso ali, era uma cozinha, vamos imaginar, devia de ter 4. A parte mais difícil já tinha feito. Já sofri. E isso daí, você acredita? Que não é fácil, né? Dói, né? Machuca. Nossa, eu fiquei frustradíssima. Eu saí assim com a galerinha minha, que foi no mesmo dia. Porque ela falou, num dia? E ela vai... Nossa, aí ela achou que eu cobrei caro. Aí ela achou que... Por isso que tem pedreiro que fica ali mastigando, sabe?
Pra dar, tá? Faz uma coisinha. Pra valorizar. Eu querendo reconhecimento, né? Querendo, tipo assim, do dela vem outro. Caí do cavalo. Eu peguei um serviço em Angra, lá para fazer um condomínio, né? Falando da obra. E dentro dessa obra teve um pedreiro que ele se interessou por mim. Aí a gente fica um amigo. A gente, né? Até então a gente não tinha nenhum tipo de contato. Mas ele teve uma ex, né? Eu não sabia de nada, eu estava ali nova, não conhecia nada. E eu estava saindo para trabalhar. Isso foi no dia 30 de janeiro de 2018. Eu estava saindo para trabalhar e tinha uma moça de frente ao Mercado Pop, que era onde eu morava, né? E ela me chamou. Aí eu na minha ingenuidade ali, você não faz nada para ninguém. E ela me esfaqueou. Ela veio para cima de mim com uma faca, me arremessou vários golpes de faca, né? Aí eu tive que me defender, né? Então, na hora que eu peguei a faca, eu queria pegar no punho dela para me segurar, porque se eu conseguisse segurar ela, eu ia, né, deixar ela ali presa, virava ela, tal, mas eu não consegui. Na hora que ela veio para acertar aí eu segurei aqui no punho dela, só que ela puxou com tudo, aí rompeu aqui assim, ó. Aí eu tive que reconstruir essa mão minha. Eu tive que reconstruir. Lógico que eu não deixei isso barato, né? Eu fui na delegacia, primeiro fui pro hospital, fiquei uma semana internada. E o médico veio do Rio, Dr. Saulo, ele veio e para fazer essa reconstrução aqui na minha mão durou 7 horas e meia. Durou 7 horas e meia. E a acertada que ela deu aqui em mim, a médica falou que faltou 1 milímetro para pegar no meu intestino duodenal. Você teve sorte. Olha, ficou isso aqui, ó, pá. Se encostasse, aí ia bosta pra todo lado, né? Porque ia furar, né? E aí ela disse que eu não ia, ela falou que não ia resistir, não ia sobreviver. Foi por Deus mesmo, assim. E quando eu saí do hospital, eu fui na delegacia. Como eu não conhecia ninguém, né? Nem sabia quem que era a pessoa, né? Não sabia quem era a pessoa, não sabia onde morava, não tinha endereço, tinha nome, não tinha nada. Então a delegada naquele momento, ela viu como uma briga de rua. Ela não olhou naquele momento assim que eu fui vítima de uma tentativa de homicídio, porque eu fui vítima de uma tentativa de homicídio, mas eu não sabia eu não tinha como provar. Não tinha como provar. Aquilo dali me deu uma revolta tão grande que eu saí dali da delegacia e eu chorava o tempo todo. Eu fui andando. Aí quando eu cheguei lá no flat que eu morava, no kitnet, eu sempre falava pra Deus, eu falei, Deus, o Senhor não dá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então o Senhor me dá um caminho, porque não posso ficar desse jeito. E outro, como que eu vou trabalhar? Porque ele fez a reconstrução, então esse braço meu aqui, eu não podia, eu fiz 1 ano de fisioterapia para mim poder, 1 ano para mim poder fazer isso com a minha mão ficou assim, ó, ela ficou, como que eu vou te falar, ela ficou assim, sabe, os nervos, né, então eu fiz 1 ano de fisioterapia. E isso foi numa segunda. Na quarta-feira eu desci no mercado de frente, que quando eu sofri essa tentativa tinha pessoas que, como era 6:30 da manhã, entendeu? Para trabalhar. E aí eu desci e fui entrar no mercado. Aí veio um rapaz na minha direção e falou assim pra mim, a senhora tá viva? Falou assim, eu falei, eu tô. Aí ele falou assim pra mim, eu vi no vídeo. Ai meu Deus do céu, como que Deus é maravilhoso. Eu falei, tem um vídeo? Ele falou, tem um vídeo. Ele falou, tem um vídeo, a moça te esfaqueando. Aí eu falei, eu quero esse vídeo. E ele me deu o vídeo, eu levei na delegacia. Foi um choque para a delegada quando ela viu a mulher, que a mulher já tinha homicídios. Ela já era uma pessoa já dessa, né, dessa energia baixa dela, né, sintonia dela baixa. E ela já tinha outros casos, já tinha outras coisas ali, que foi que me ajudou a descobrir ela. Claro que a justiça fez a parte dela, né, prendeu ela foi presa, foi para penitenciária. E eu entrei com um processo, né, de danos morais, danos físicos e
psicológico, né? Porque eu fiquei com sequelas, tal, essas coisas do tipo. E eu tenho um processo também que fala sobre isso, tem a Defensoria Pública, eu tenho a promotoria que julgou ela como incapaz de conviver com a sociedade, né, por conta disso. E aí, por conta disso, eu tive que fazer menos trabalho. Então, eu faço... quando você me chamou, eu estava colocando uma janela. Aí eu coloquei aquela janela, eu coloquei uma porta, serviços assim, entendeu? Mais leves, mas passei por isso. Eu sou uma sobrevivente, né? Assim, eu me rotulo hoje como uma sobrevivente por tudo que eu passei, né? Tive problemas psicológicos, mas tive ajuda de psicólogos, de terapeutas, psiquiatra, porque eu busquei. Nossa, quando a minha família... Eu lembro que quando a minha família soube que eu tava fazendo tratamento psiquiátrico, já chegou no ápice da loucura. Tipo assim, acabou pra ela, mas nada, eu tava só começando um ciclo equilibrado. Aí, nossa, aí a minha vida deslanchou mesmo, porque, tipo assim, o médico, ele era muito maravilhoso, ele é conhecidíssimo na região. E ele chegava e falava assim, minha pedreira, sabe assim, aquele já me deixava já bem, já me deixava bem, já ficava autoestima lá em cima. Aí ele falou pra mim, nossa, olha, você é uma vencedora, sabe, ele falava coisas pra mim, ó, toma esse remédio aqui, que esse aqui vai te fazer isso, vai te dar mais ânimo, e assim eu fui obedecendo, e fui indo, e fui melhorando, para falar, e fui buscando mais força. Aí na hora de dormir eu já tomava um remédio, já ficava zen, já dormia, não tinha mais aquele problema de insônia, porque a gente tem. É tanta coisa assim, é tanto, sabe, gatilhos, é tanto insights que vem na mente, assim, que você fica assim, amanhã seu dia está acordado. Hoje não, hoje eu deito, eu durmo, meus filhos estão encaminhados, meu filho trabalha, minha filha trabalha, minha filha é engenheira. Agora, nesse ano, agora ela pega o CREA dela. Nossa, que maravilha! E é eu que dou essa força para ela. Olha, que ela vai ver eu falando. Porque não é fácil tolerar o preconceito. Porque mesmo ela sendo engenheira, ela passa por preconceito. Né? Só que ela é tão inteligente, graças a Deus, que ela consegue fazer, ela consegue agregar, ela consegue fazer ali de que todo mundo respeita ela também, respeita ela, ela se posiciona, ela é casada, já tem 3 anos, ela é casada, 13 anos e tem um filhinho de 4 agora. O marido dela também entende que ela está em obra, o marido dela também é muito parceiro dela, não é tóxico, graças a Deus, não é um homem ruim, não é. Nossa, ele é parceirão dela. Meu filho também casado, tem 2 filhinhas, uma de 9 e uma de 3. Mora em Angra, né? Mora em Angra. A esposa dele mexe com bichinho, veterinária. Trabalhava na clínica que ele trabalhava. A caçulinha minha também é casada, mora com o marido dela na casa da sogra, tem uma filhinha também disciplinada. Era para ser só mais um dia comum, mas naquele dia tentaram calar a minha voz, tentaram tirar a minha vida e hoje eu tô aqui para contar. Essa não é só uma música, é um grito de quem sobreviveu, de quem sangrou, mas não se calou. Quantas mulheres precisam sangrar para alguém começar a ouvir? E não sou estatística, eu sou sobrevivente. A música é assim, ó. Era para ser só mais um dia comum, mas virei alvo de um ódio sem jejum. Uma faca, um grito, arruar em silêncio, sangue escorrendo.
o medo intenso. Lutei com o corpo, calma e a fé. Mesmo ferida eu fiquei de pé. Gritei por socorro com a voz da coragem, porque a dor que me corta também é mensagem. Eu sobrevivi pra denunciar. Minha história não vai silenciar. Sou a voz de quem não pode gritar. Eternamente em mim eu vou me levantar. Eles dizem que é drama, que é exagero, mas não sentem a lâmina, o desespero. Cada mulher calada é um alerta não ouvido, cada vida tirada é um futuro destruído. Mas aqui estou, não mais calada, minha cicatriz virou espada afiada. E se um dia me tentaram apagar, hoje eu sou farol para quem quiser brilhar. Eu sobrevivi pra denunciar. Minha história não vai silenciar. Sou a voz de quem não pode gritar. Eternamente em mim eu vou me levantar. Por mim, por elas, por todas nós, pelas que se foram e pela nossa voz. E se um dia tentaram me matar, hoje eu vivo pra transformar. A letra que eu fiz. Ai, é só uma comédia, né? Muito bom. Ai, é só eu mesmo, viu? Você já superou um grande desafio na vida e gostaria de contar sua história no nosso canal? Preencha um formulário que tem aqui na descrição do vídeo.